As pessoas jurídicas, elas não precisam ter uma única atividade. Em regra, no Brasil, a pessoa jurídica pode exercer várias atividades, né? Estou falando em regra, pessoal, porque a exceção que a gente tem é justamente dentro da advocacia, né? Escritório de advocacia só pode exercer advocacia. Nas outras áreas, é muito comum a gente ver empresas que prestam serviços em várias áreas. Por exemplo, aqui de transporte, ó, você pode ter uma mesma empresa que faz o transporte de pessoas, que vai ser tributada em 16% no transporte de pessoas, e pode ter essa mesma empresa fazendo aqui também o serviço de transporte de carga. E aí, como é que vai fazer? Aí nós vamos aplicar essa última regrinha que está aqui embaixo, aqui, ó. Quando ela tiver atividades diversificadas, pessoal, ou seja, atividades em mais de um desses percentuais, ela vai ter que calcular a base de cálculo de acordo com cada atividade. Vou dar um exemplo concreto para vocês, né? Para vocês não esquecerem lá de Guanhães, da minha terra, a empresa que faz o serviço de transporte de ônibus daqui para Guanhães é aquela Saritur. O maior negócio dela é transporte de pessoas. Então, o que ela recebe com venda de passagens, ela vai ser tributada a 16%, porque é serviço de transporte exceto carga. Agora, se eu quiser mandar alguma coisa para o meu pai lá em Guanhães, eu posso ir até lá na garagem da Saritur, fazer o serviço lá do despacho da bagagem ou da caixa que eu quero mandar, ela vai colocar isso no mesmo ônibus e mandar lá para Guanhães para mim. Bom, vai me cobrar por isso, claro, né? O valor que ela receber por esse pagamento vai ser transporte de carga. Então, isso que ela recebeu de transporte de carga, a base de cálculo vai ser 8%. Ou seja, quando uma pessoa jurídica tiver aí mais de uma atividade, ela vai ter que dividir a sua receita de acordo com cada atividade que ela tiver. Quer ver uma outra situação que é muito comum também? Empresas da área de informática, é muito comum a empresa vender o produto de informática e prestar serviços, né? Serviço de manutenção de computadores, de instalação, etc. O que ela receber de receita com prestação de serviço vai ser tributado a 32%. O que ela receber, então, com venda de mercadoria, ela vai ser tributada a 8%. Bom, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem essa tributação de atividades diversificadas. Essa empresa aqui, que está fazendo o cálculo aí pelo lucro presumido, é um posto de gasolina, tá? Então, ele teve receitas, o valor de R$100 mil, tá? Posto de gasolina não vende só combustível. Posto de gasolina vende outros bens também, né? Então é muito comum você chegar ali na bomba ali para abastecer, você vê lá eles vendendo aquelas essências para colocar dentro do carro, vende ali aqueles limpador de para-brisa, vende óleo, né, para troca de óleo. E se for aqueles postos de gasolina que são integrados com a loja de conveniência, aí na loja de conveniência ali vende muita coisa, né? Às vezes vende revista, livros, vende coisas de comer ali, bebidas. Então, vamos imaginar que é um posto de gasolina que tem aí também outros tipos de vendas, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele também teve receita com outras vendas, tá? Porque aí serve para qualquer tipo de coisa que não seja combustível. Então, ele teve de receita também o valor de R$100 mil. E posto de gasolina também pode prestar serviço, né, pessoal? Ele pode ter receita aqui com prestação de serviço. Por exemplo, reminho de pneus ali, né? Troca de pneus, troca de óleo. Tem posto de gasolina que faz até pequenos reparos, né? Então, vamos colocar aqui lavagem de veículos. Isso tudo é prestação de serviço. Esse posto de gasolina, ele também teve receitas com prestação de serviço no valor de R$100 mil, tá? Quando ele for apurar o imposto de renda dele aqui, ele vai ter que se preocupar aqui com os percentuais. Bom, então ele vai olhar aqui, ó, venda de combustível. Venda de combustível é tributado no Brasil com qual percentual? Vai olhar lá na legislação, tá aqui, ó. Revenda de combustível, derivado de petróleo, né, o álcool etílico ou gás natural, então pode ser a gasolina, o álcool etílico ou etanol, o gás natural, ele teve lá os 100 mil. Se ele teve os 100 mil, ele vai ser
tributado, a base de cálculo do imposto de renda dele vai ser de 1,6. Bom, se é 100 mil, o percentual é de 1,6, então, em relação à venda de combustível, a base de cálculo dele vai ser de 1.600, né? 1,6% de 100 mil, 1.600. Aí ele vai verificar lá com outras vendas. Então, ele ficou lá o seguinte, ó, bom, aí nós tivemos vendas aqui também de óleo lubrificante, da essência para veículo, de limpador de para-brisa, tivemos vendas também lá dentro da loja de conveniência, tudo integrado, outras vendas. Outras vendas é comércio, né, pessoal? Comércio em geral. Comércio, eu já mostrei para vocês, na hora que a gente for verificar aqui, comércio vai estar dentro das demais atividades. Então, o que ele teve de receita com vendas de outras mercadorias vai ser tributado a quanto? A 8%. Vai chegar numa base de cálculo de R$8.000. E aí vai virar para prestação de serviços. Na prestação de serviço, vamos imaginar ali que fosse serviço de borracharia ali, de lavagem de veículos, por exemplo, os dois serviços que presta lá no posto, ele vai verificar qual o percentual. Vai olhar lá, ó, só teve 100 mil de receitas nesse período que nós estamos analisando aqui, né? Então, ele teve 100 mil de receitas e vai verificar lá na tabelinha lá do imposto de renda do lucro presumido para saber qual o valor que ele vai ter que aplicar. Pessoal, se é prestação de serviços, pode ser o percentual de 32, né? Que é o percentual geral. Mas se é para aquele pequeno prestador de serviço que teve receita bruta anual de até 120 mil, o percentual é de 16. Aí ele vai chegar e verificar, nossa, e aqui? Nós vamos ter que ser tributado a 32 ou a 16? Porque nós só tivemos de receita com prestação de serviço 100 mil. É verdade, pessoal, mas observem vocês aqui o critério que a legislação utiliza. Ó. Coloca aqui, ó, pessoas jurídicas prestadoras de serviço com receita bruta anual de até 120 mil. Estão vendo que não fala aqui que é receita bruta com prestação de serviço? Está falando receita bruta. Então, se nós formos olhar esse posto de gasolina aqui, ó, a receita bruta que nós estamos considerando aqui já é de 300 mil. Se a receita já é de 300 mil, nós já afastamos de cara aquele percentual de 16 mil. Então, nós vamos ter que tributar esse imposto aqui com base em qual percentual? O percentual de 32%. Que é o percentual geral de prestação de serviço aqui, ó. Nós não podemos aplicar os 16%, porque apesar da receita com prestação de serviço ser menor do que 120 mil, a receita total, a receita bruta anual dele já está em 300 mil reais. Então, ele vai calcular com os 32, vai verificar aqui, então, que a base de cálculo dele aqui vai ser os 32 mil. Então, qual que é o imposto de renda pelo lucro presumido que ele tem nessa situação aqui? Bom, pessoal, se nós pararmos a apuração por aqui, esse posto de gasolina, ele vai ter um lucro presumido de 41.600. Então, vejam vocês, esse posto de gasolina até aqui, ele está tendo aqui, ó, uma receita bruta em 3 áreas diferentes, totalizando 300 mil. O que ele tiver com venda de combustível vai ser tributado a 1,6. O que ele tiver com outras vendas ou com vendas de outras mercadorias vai ser tributado a 8. E o que ele tiver com prestação de serviço vai ser tributado a 32. Mas vejam vocês que ele só tem uma base de cálculo do imposto de renda. Ele vai calcular o imposto de renda sobre quanto? Se nós pararmos por aqui, ele vai calcular sobre 41.600. Ele vai ter que pagar 41.600 de imposto, pessoal? Claro que não. Nós ainda não vimos o cálculo do imposto de renda, né? Nós vamos ver, vamos aprender a calcular, vamos ver a alíquota, tudo direitinho. Mas, por enquanto, nós estamos preocupados só com a base de cálculo. Agora, pode acontecer também, pessoal, desse posto de gasolina aqui ter outras receitas. Então, eu vou aumentar o nosso exemplo.